Bom dia, seja bem-vindo ao seu canal Foco em Cristo. Eu tenho uma mensagem de Deus para você nesta manhã. Meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua casa, na sua vida, neste exato momento. Eu quero te convidar a abrir o seu coração, a deixar de lado por um instante as preocupações que pesam sobre os seus ombros, o barulho do mundo lá fora, as vozes que tentam te desanimar. Respire fundo. Sinta a presença de Deus que nos envolve, que nos acalma, que nos prepara para este momento de comunhão. Hoje a nossa oração é um mergulho profundo em um sentimento que, muitas vezes, nos fere em silêncio. Uma sombra que tenta apagar a nossa luz, a inveja. Vamos falar com Deus sobre essa dor, seja a dor de ser alvo dela ou a dor de senti-la em nosso próprio peito, porque Deus, em sua infinita misericórdia, quer nos curar, nos libertar e nos proteger de todo o mal. Ele quer que a gente caminhe de cabeça erguida, com o coração leve, focado apenas na bênção que Ele preparou para nós. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. É sobre essa vida, essa paz que vem do alto, que vamos clamar nesta manhã. Então prepare o seu espírito, una a sua fé à minha fé, e vamos juntos, como um só corpo em Cristo, buscar o socorro, a cura e a proteção que só o nosso Pai pode nos dar. Esta não é apenas uma oração, é um ato de libertação. É a sua alma conversando diretamente com o Criador. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda a glória e de todo o poder, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, nós nos colocamos diante da sua santa e divina presença nesta manhã. Chegamos a ti, Senhor, como filhos que precisam do colo do Pai. Chegamos com o coração aberto, com a alma sedenta da tua paz, do teu amor, da tua justiça. Ó Deus, tu que sondas e conheces o nosso coração, tu que vês o mais profundo da nossa alma, tu sabes as batalhas que enfrentamos, as visíveis e as invisíveis. Tu conheces as flechas que são lançadas contra nós, as palavras que ferem, os olhares que amaldiçoam. Por isso, a primeira coisa que eu te peço, Pai, em favor da vida deste teu filho e desta tua filha que ora comigo agora, derrama a tua proteção. Envia, Senhor, os teus anjos poderosos para acamparem ao redor da casa, da família, do trabalho, dos sonhos de cada um de nós. Cobre-nos com o teu manto sagrado, blinda-nos com o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para nos dar a vitória sobre todo o mal. Que toda arma forjada contra nós, que todo plano maligno, que todo sentimento de inveja, que todo olho gordo, que toda palavra de maldição lançada em nossa direção, perca a força e caia por terra, agora em nome de Jesus. Que a inveja, Senhor, essa raiz de amargura que adoece quem sente e tenta derrubar quem é alvo dela, não encontre espaço para prosperar em nossas vidas. O teu poder é infinitamente maior. A tua luz dissipa toda a escuridão. Nós declaramos pela fé que o mal não nos tocará, que a praga não chegará à nossa tenda, porque tu, Senhor, és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Nós nos escondemos em ti, no esconderijo do Altíssimo, e descansamos à sombra do Onipotente. Que o escudo da fé que o Senhor nos dá seja capaz de apagar todos os dardos inflamados do inimigo, todos os ataques da inveja, toda a força da maldade que se levanta contra nós.
Protege, Senhor, a nossa alegria de viver. Protege os nossos relacionamentos. Protege a nossa saúde. Protege as nossas finanças. Que o invejoso olhe para a nossa vida e seja obrigado a ver a sua mão poderosa nos guardando, nos sustentando e nos fazendo prosperar. Meu Pai Celestial, agora eu quero clamar por um sentimento que talvez doa ainda mais. Quero abrir o nosso coração sobre a dor que a inveja causa quando ela brota dentro de nós. Ó Senhor, perdoa a nossa humanidade, perdoa a nossa fraqueza, perdoa-nos pelas vezes que olhamos para a vida do nosso irmão e sentimos uma pontada de tristeza pela sua conquista, em vez de uma alegria genuína. Perdoa-nos pelas vezes que nos comparamos, que medimos o nosso valor pelo que o outro tem ou é. Perdoa-nos, Pai, por cada semente de inveja que o inimigo tentou plantar em nosso coração, aproveitando-se de uma frustração, de um cansaço, de um sentimento de inferioridade. Nós renunciamos a este sentimento agora. Nós o arrancamos pela raiz, em nome de Jesus. Nós não aceitamos viver com esse veneno que amarga a alma, que nos impede de ver as bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós. A tua palavra diz que a cobiça é idolatria, e nós não queremos idolatrar as bênçãos dos outros. Nós queremos adorar a Ti, o Deus que abençoa. Nós queremos celebrar a Ti, o dono de todo o ouro e de toda a prata. Transforma o nosso coração, Senhor. Tira de nós todo o espírito de competição, toda a necessidade de autoafirmação baseada no que os outros pensam ou têm. Ensina-nos a nos alegrarmos com os que se alegram. Ensina-nos a abençoar o nosso irmão quando ele prospera, a aplaudir a sua vitória, a desejar que ele cresça ainda mais. Que o nosso coração seja terra boa, onde só o amor, a gratidão e a generosidade possam florescer. Cura, Senhor, as feridas da nossa autoestima. Cura os complexos que nos fazem sentir menores. Preenche com o teu amor os vazios que nos tornam presas fáceis da comparação e da inveja. Mostra-nos o nosso valor em Ti. Mostra-nos que fomos criados de forma única e especial, que os teus planos para nós são individuais e perfeitos, e que a bênção do outro não significa a nossa ausência de bênção. Pelo contrário, quando um membro do corpo de Cristo é honrado, todos nós nos alegramos com ele. Que essa verdade se torne real e palpável dentro de nós. Lava o nosso coração, purifica a nossa mente, renova o nosso espírito, ó Deus. Queremos ter um coração semelhante ao de Jesus, um coração que serve, que ama, que se doa e que celebra a felicidade alheia como se fosse a sua própria. Nós rejeitamos a inveja e escolhemos o amor. Rejeitamos a comparação e escolhemos a gratidão. Senhor Deus, Pai de misericórdia, a inveja é um mal que se alastra no silêncio. Ela começa com um olhar, um pensamento, uma comparação. Ela nasce da insatisfação. Por isso, Pai, eu te peço nesta manhã, ensina-nos a arte do contentamento. Ensina-nos a encontrar a alegria naquilo que tu já nos deste. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a infinidade de presentes que recebemos de ti todos os dias e que, muitas vezes na correria da vida, deixamos de valorizar. O presente da vida, Senhor. O fôlego que enche os nossos pulmões nesta manhã, o sol que brilha lá fora, o alimento na nossa mesa, a família que temos, os amigos que nos cercam, a saúde que nos sustenta, o trabalho que nos dignifica. Ó Deus, quantas são as tuas bênçãos! São tantas que nem conseguimos contar.
Perdoa-nos pela nossa ingratidão. Perdoa-nos por focarmos tanto no que nos falta, que nos esquecemos de agradecer pelo que já temos. A inveja só encontra lugar em um coração ingrato. Por isso, nós queremos encher o nosso coração de gratidão. Queremos transbordar de louvor e adoração a Ti, não pelo que o Senhor pode nos dar, mas por quem Tu és. Um Deus bom, um Pai amoroso, um amigo fiel. Queremos aprender com o apóstolo Paulo a estar contentes em toda e qualquer situação, seja na abundância, seja na escassez. Porque a nossa verdadeira riqueza não está nas coisas deste mundo, mas na certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. A nossa alegria não depende das circunstâncias, mas da Tua presença constante em nós. Que essa verdade nos liberte da corrida desenfreada por mais e mais, uma corrida que nunca tem fim e que só gera ansiedade e frustração. Que possamos encontrar descanso em Ti, que possamos entender que a Tua graça nos basta, que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando estivermos tentados a olhar para o lado, para a grama do vizinho que parece mais verde, que o Teu Espírito Santo nos puxe o olhar para cima, para Ti, a fonte de toda a boa dádiva e de todo o dom perfeito. E que ao olharmos para a nossa própria vida, através dos Teus olhos, possamos ver um campo fértil, regado pelo Teu cuidado, pronto para florescer e dar os frutos que o Senhor mesmo plantou. Desperta em nós, Pai, um espírito de generosidade. Que a gente não apenas vença a inveja, mas que a gente a substitua pela vontade de abençoar. Que a nossa mão esteja sempre estendida para ajudar, o nosso ombro pronto para amparar e os nossos lábios prontos para encorajar. Um coração que se doa não tem espaço para invejar. Pai querido, agora num ato de fé e obediência, queremos fazer algo poderoso. Queremos fazer o que o inimigo não espera. Nós queremos abençoar aqueles que nos invejam. Sim, Senhor, aquelas pessoas que talvez, sem que saibamos, nos olham com maus olhos, que cobiçam as nossas bênçãos, que se alegram com as nossas dificuldades. Nós não queremos pagar o mal com o mal. Nós escolhemos obedecer à Tua palavra, que nos manda abençoar os que nos amaldiçoam e orar pelos que nos perseguem. Então, Pai, onde quer que essa pessoa esteja, nós liberamos sobre ela uma palavra de bênção. Nós pedimos que o Senhor a alcance com o Teu amor. Que o Senhor quebre as correntes de amargura e de insatisfação que a prendem. Que o Senhor revele a ela o Teu plano de amor para a vida dela também. Que ela pare de olhar para nós e comece a olhar para Ti. Que ela descubra que o mesmo Deus que nos abençoa é poderoso para abençoá-la também, de forma abundante e única. Pai, se a inveja dela vem de uma dor, de uma falta, de um sonho frustrado, nós Te pedimos, cura essa dor, preenche essa falta, restaura os sonhos dessa pessoa, que ela experimente a Tua bondade de uma forma tão profunda e que o coração dela seja transformado, que toda a energia que ela gasta nos desejando o mal seja convertida em força para lutar pelas próprias vitórias. Nós a perdoamos, Senhor, assim como Tu nos perdoas. Liberamos o perdão e quebramos com isso toda a conexão espiritual que a inveja dela poderia ter sobre nós. O mal não tem poder sobre um coração que perdoa e abençoa. Nós declaramos que as bênçãos que o Senhor tem para nós não podem ser roubadas nem diminuídas pela inveja de ninguém, mas também declaramos que não queremos as nossas bênçãos às custas da infelicidade de ninguém. O céu tem provisão para todos. O Teu amor é para todos. Então abençoa, Senhor. Abençoa abundantemente. Surpreende essa pessoa com o Teu favor e com a Tua graça. Que ela seja tão feliz,
tão próspera, tão cheia da tua presença, que não lhe sobre tempo nem motivo para invejar a vida de mais ninguém. Que ela se torne, ela mesma, um canal da tua bênção para outros. Nós fazemos essa oração crendo no poder que há no amor e no perdão, crendo que essa é a nossa maior arma espiritual contra todo o mal da inveja. Nós os entregamos em tuas mãos e confiamos na tua justiça e na tua misericórdia. E o teu amor vença mais uma vez. Meu Deus e meu Pai, que oração poderosa estamos fazendo. Sinto a tua presença aqui, quebrando cadeias, curando feridas, trazendo libertação. E para selar este tempo, queremos consagrar a Ti a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa boca. Consagramos a nossa mente para que ela seja uma fortaleza contra os pensamentos de inveja e de comparação. Que a nossa mente seja cativa à obediência de Cristo. Que possamos pensar naquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Guarda-nos, Senhor, de ficar remoendo o sucesso alheio com tristeza ou de nos diminuir diante das conquistas dos outros. Que a nossa mente seja um lugar de gratidão e de paz. Consagramos a Ti os nossos olhos, que eles sejam bons olhos. Que eles vejam o mundo e as pessoas com a Tua ótica de amor e de graça. Livra-nos de ter olhos maus, olhos gordos, que cobiçam e amaldiçoam. Que o nosso olhar seja de bênção, de admiração sincera, de alegria pela felicidade do próximo. Que possamos ver as nossas próprias bênçãos e as dos outros como provas do Teu infinito amor por todos nós. Consagramos a Ti os nossos ouvidos. Fecha os nossos ouvidos, Senhor, para a fofoca, para a calúnia, para as conversas que diminuem e destroem a reputação de alguém. Que não sintamos prazer em ouvir sobre o fracasso alheio. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o Teu conselho, para escutar palavras de edificação e para se alegrar com as boas notícias da vida dos nossos irmãos. E consagramos a Ti, Pai, a nossa boca. Que a nossa língua seja um instrumento de cura e não de maldição. Que dos nossos lábios saiam palavras que abençoam, que encorajam, que elevam. Guarda-nos de criticar por inveja, de semear a discórdia, de usar as nossas palavras para ferir aqueles que, de alguma forma, se destacam. Que a nossa boca proclame as Tuas maravilhas, que ela conte os Teus feitos, que ela agradeça sem cessar, que ao falarmos de alguém, seja para exaltar as qualidades que o Senhor deu a essa pessoa. Ao nos consagrarmos a Ti, declaramos que o nosso ser inteiro pertence a Ti e que a inveja não terá domínio sobre nós. Nós somos Teus, comprados por um alto preço, marcados pelo Teu Espírito e escolhidos para viver uma vida de amor, de liberdade e de propósito, Senhor. Nosso Deus e nosso refúgio. Ao caminharmos para o final desta oração, queremos reafirmar a nossa total e completa confiança em Ti. O mundo pode ser um lugar de competição, de comparação, onde as pessoas medem o valor umas das outras pelas suas posses, pela sua aparência, pelo seu sucesso. Mas nós escolhemos viver pela Tua lógica, a lógica do reino. Uma lógica onde os últimos são os primeiros, onde o maior é aquele que serve, onde a verdadeira riqueza é ter o coração cheio da Tua presença. Nós nos desligamos, em nome de Jesus, da pressão do mundo para sermos o que não somos. Nós abraçamos a identidade que o Senhor nos deu. Somos filhos amados de Deus, herdeiros das Tuas promessas. E essa é a nossa maior honra, a nossa maior riqueza. Nada se compara a isso.
Nenhuma conquista terrena é maior do que pertencer a ti. Que esta verdade se ancore tão fundo em nossa alma que nenhuma tempestade de inveja, seja vinda de fora ou de dentro, possa nos abalar. Que a nossa segurança esteja firmada na rocha que é Cristo. Que a nossa alegria não seja circunstancial, mas que seja a alegria do Senhor que é a nossa força. Eu profetizo sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, que está orando comigo. Você é amado por Deus. Você é especial para Ele. Ele tem um plano lindo e perfeito para a sua vida. Um plano que ninguém pode frustrar. Não se compare. Não se diminua. Não inveje. Apenas confie. Apenas caminhe na direção que Ele te aponta. Celebre quem você é nele. Comemore cada pequena vitória que Ele te dá. E saiba que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Receba esta palavra de ânimo, de força e de esperança. Levante a sua cabeça. A inveja alheia pode ser um sinal de que a sua luz está brilhando, forte demais para que a escuridão suporte. Então não se apague. Brilhe ainda mais. Deixe que a glória de Deus resplandeça através de você, para que outros vejam as suas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Você é um instrumento de Deus nesta terra, um canal de bênçãos. E nenhuma força contrária pode impedir o agir de Deus na sua vida. Tome posse da sua vitória. Tome posse da sua cura. Tome posse da sua libertação da inveja, em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos por este tempo precioso. Obrigado por ouvir o nosso clamor. Obrigado por nos entender, por nos acolher e por nos ensinar. Obrigado pela libertação e pela cura que o Senhor já operou em nossos corações. Nesta manhã, nós saímos desta oração fortalecidos, renovados e protegidos pelo teu poder. Entregamos a ti este dia. Que ele seja um dia de paz, de alegria e de gratidão. Que possamos ser guardados de todo o mal, de toda a inveja, de toda a seta do inimigo. E que, acima de tudo, possamos ser agentes do teu amor e da tua bênção por onde passarmos. Que o nosso coração purificado transborde em boas atitudes. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder de transformação. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E oramos como o teu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. E que a bênção do Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, com a sua casa e com toda a sua família, hoje e para todo sempre. Receba a paz de Cristo. Fique com Deus e até a nossa próxima oração. Amém e graças a Deus.